Oi, meninas. Na verdade, a gente diz meninas, mas serve para meninas e meninos. Deixa eu baixar aqui o volume do meu celular, porque às vezes ele atrapalha, fica aqui tocando. Pronto. Que Deus abençoe a quem assistiu esse vídeo. Há alguns anos atrás, quando eu me converti, eu vinha num processo de dor e de carência, de afetividade, por conta de sempre ter na minha vida uma família muito ocupada. Meu pai trabalhava muito, minha mãe nem se fala. Então, por conta disso, né, por conta dessas atividades, dessa carreira em busca das coisas, o nosso relacionamento familiar ele era muito restrito, muito pequenininho, muito apertadinho. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. E nós mulheres, nós temos um senso, né? Nós temos uma luzinha que ela acende, desperta coisas dentro de nós. E aí, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, nasceu no meu coração o desejo de passar para as mulheres algumas das coisas que eu sentia. E como eu fui uma pessoa que passei alguns processos nos meus relacionamentos a partir da minha família, né, aos meus relacionamentos homem e mulher, eu passei algumas dores, alguns apertos. Eu quis preencher com as pessoas a falta que o meu pai me fez, a falta que a minha mãe me fez durante a infância. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a escrever um livro contando a minha história. E eu engavetei esse livro durante anos. E aí, quando foi um dia, tinha uma pastora, aí eu chamava essa pastora de mãezinha. Oi, mãezinha, oi, mãezinha. E quando foi um dia, eu dei esse livro para ela ler. E aí é como se fosse o primeiro capítulo, onde eu identifiquei tudo aquilo que eu estava sentindo, tudo aquilo que eu estava procurando, tudo aquilo que eu queria, né? E aí ela disse, por que você não completa esse livro? E aí, por várias vezes, eu escrevia e guardava. Escrevia e guardava. E aí, quando foi há uns 2 meses atrás, ela disse, Cecília, cadê o livro? Eu disse, olha, eu nunca mais peguei nesse livro. Ela disse, pois termine de escrever, porque a sua história pode ajudar muitas mulheres. E aí, a semana passada, eu comecei a orar e comecei a me lembrar desse livro, com essas experiências da minha vida. E eu comecei a perceber que eu poderia ajudar outras mulheres nesse processo. E eu trouxe alguns trechos bíblicos, onde a gente vai conversar, onde nós vamos estar ouvindo as coisas que eu passei como mulher. E aí eu vou citar, durante o processo em que nós vamos estar juntas, fazendo parte desses estudos, o título desse capítulo da minha vida, que está começando hoje com vocês, é Mulheres e Suas Dores Emocionais Secretas. São dores que nós guardamos, que nós não compartilhamos nem com as nossas melhores amigas, algumas vezes porque temos vergonha e outras vezes por conta do processo emocional em que nós nos encontramos, tá? E eu vou falar aqui algumas coisas, e eu espero em Deus que vocês sejam curadas como eu fui. Que o Senhor fale com vocês no secreto, porque a gente vai abordar alguns assuntos. Eu não convidei muitas mulheres, porque nem todas querem participar do processo, mas eu convidei vocês. Algumas não vão poder vir, mas depois a gente pega o link. Isso é uma coisa que eu quero pedir para vocês. Orem acerca de outras mulheres para estarem conosco
E os capítulos que elas perderem, vão ser 10 capítulos. Os capítulos que elas perderem, vocês vão enviar através do link do YouTube. Combinado, meninas? Então, vamos lá. Deus, ele nos toca em algumas áreas da nossa vida para que a gente experimente mudanças profundas na nossa alma. Nós vamos ler um texto, tá? Que é o texto-chave de hoje, que ele está em 1 Samuel, capítulo 1, 2 versículozinhos, meninas, tá bom? 1 Samuel, versículo 17 e 18. Nós vamos falar hoje de Ana, tá bom? A dor que Ana sentiu, o processo que ela viveu. Pronto, 1 Samuel já está aqui, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17 e 18. Esse é o nosso texto-chave de hoje. E aí eu vou começar a conversar com você que está aí assistindo e nós vamos compartilhar algumas coisas. O texto sobre Ana vai falar da dor de Ana. E aí, em cima disso, eu vou contar para você algumas coisas que aconteceram comigo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: Eli respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto não estava mais abatido. Que Deus possa ministrar os nossos corações com essa mensagem, Senhor, que se inicia agora, para todas as mulheres que têm suas dores secretas. Todo mundo conhece a história de Ana, sabe que ela passou um processo de dor por conta de uma coisa que ela queria e que ela não tinha. Muitos de nós passamos por esse processo na nossa vida, de querer algo e sofrer porque nós não conseguimos ter. Aqui, no caso de Ana, era uma coisa física, que não dependia do querer dela, dependia de um milagre de Deus. Existem 2 fatores, o que depende de nós, que nós podemos fazer e não fazemos porque a dor está tão grande que eu não consigo fazer nada. E quando chega na casa do impossível, que eu não tenho domínio sobre aquilo, eu não tenho domínio, só Deus para mudar a minha história, que é o caso de Ana, tá? E aquela dor que ela tinha na alma por não conseguir gerar filhos. Deus, ele toca em nós para que haja mudança. Ele nos mostra aquilo que tem que ser mudado. Ele nos mostra aquilo que tem que ser transformado. A outra coisa é quem nós somos. Quem é você como mulher? Quem é você no reino de Deus? Quem é você na sua casa, na sua família? Quais são os teus sonhos? Quem você é? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder hoje. A outra coisa existe uma função da mulher no reino de Deus. E é preciso que a gente saiba qual é essa função, Cecília, da mulher no reino de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus criou a mulher, ele falou que nós seríamos ajudadoras, auxiliadoras, pessoas de confiança. Deus nos fez para sermos pessoas de confiança, ajudadora, aquela mulher que vai ajudar o seu marido a construir o seu lar, que vai cuidar das coisas.
E aí, muitos de nós não conseguem captar a missão da mulher na Terra. E aí os problemas vão se alargando e nós, muitas vezes, nós escondemos para proteger. Proteger as pessoas que causam danos na nossa alma, proteger os nossos relacionamentos, proteger os nossos filhos, proteger o nosso emprego, e aí nós sofremos caladas. Nós muitas vezes encobrimos multidão de erros e de pecados, achando que nós vamos estar protegendo os nossos relacionamentos e as pessoas que nós amamos. Lógico que essas características que eu estou falando nem sempre são de todas as mulheres. Mas essas características são de mulheres que sofrem caladas. E aí, nós vamos entrar agora verdadeiramente no assunto, as mulheres e as suas dores emocionais. Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim: E o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu vou tratar aqui com vocês alguns motivos os quais nos levam a sofrer caladas. Vamos agora para o primeiro motivo. A falta de realização em geral e mais especificamente dos nossos sonhos. Eu e você, nós traçamos ali, eu acho que desde a infância nós mulheres traçamos assim sonhos. Eu quero ser cantora. E aí a gente fica cantando com o cabo da vassoura, né? Eu quero ser professora, aí eu vou brincar de dar aula. Eu quero ter um lar, aí eu faço as bonequinhas, os meus filhos. Ali, inconscientemente, muitos de nós está traçando os nossos sonhos e projetos do futuro. Mas nem sempre, quando nós crescemos, quando nós nos firmamos, nós nos tornamos aquelas meninas, as mulheres que eram as meninas da nossa infância. E isso causa uma frustração. A esperança que se retarda, você tem uma esperança, mas aí ela vai ficando para trás. Cada vez que ela se retarda, a gente se frustra e o nosso coração fica doente. Mas o anseio, Provérbios 13:12, diz assim: o anseio satisfeito é árvore de vida. Mas quando nós estamos tratando de uma frustração de algo que não aconteceu, você esperou, mas isso não aconteceu. Cecília, eu fiz um plano, eu casei com um homem que eu amava, eu tive filhos com um homem que eu amava, eu me formei, eu sou uma pessoa assim, 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 eu fiz assim, 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 mas não aconteceu. O que o seu sonho de Bob, o que você idealizou, não aconteceu. E aí você se frustrou. E muitos de nós ficam remoendo essas coisas dentro do coração e choramos escondidas. Sabe uma coisa que eu fazia muito? Eu chorava tomando banho, porque as lágrimas desciam e mesmo que entrasse alguém, ninguém ia perceber que eu estava chorando, que eu estava no banho. E aí as lágrimas se misturavam às águas do chuveiro. E as minhas dores emocionais, elas iam saindo naquele choro. E ali dentro daquele banheiro, eu confessava, conversando, que eu não sabia nem se era com Deus na época, né? Conversando sozinha ali dentro daquele banheiro e desabafando e sentindo aquela dor que dava um aperto no meu coração.
e ficando doente cada dia mais, porque eu não tinha realizado o meu sonho. Mesmo quando uma mulher é amada, como Ana, que Ana era amada por Elcana, né? A Bíblia diz que ele levava, no tempo das ofertas, o alimento para Penina, mas para Ana, ele levava porção dobrada. Mesmo quando algumas mulheres têm uma vida aparentemente estruturada, ela tem uma casa, um carro do ano, um marido que ganha muito dinheiro, os filhos todos estudam nas melhores escolas. Vou já falar do outro lado da moeda, das pobres batalhadoras. Essas mulheres, aparentemente com as suas vidas estabilizadas, emocionalmente está tudo bem, ela bate um papo com as amigas, eu fui no shopping, comprei um anel de ouro, um anel não sei o quê, comprei aquela roupa da moda, tá na grife, eu estou tão feliz, amiga. Às vezes, lá no fundo, existem dores que estão escondidas. As dores que elas guardam das impossibilidades, das curvas que são feitas fora da estrada. Essas mulheres guardam dores emocionais tremendas. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres ao longo da minha vida que estava tudo bem. Você olhava e dizia, poxa, queria ser como essa mulher. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. E aí ela carregava dentro de si dores profundas na sua alma. Depressão, angústia, pânico, tomando Rivotril para dormir, porque não consegue dormir. E tem também aquelas mulheres que nasceram pobres, que não têm tudo, que saem todos os dias para o trabalho, que batalham, que cuidam dos seus filhos, que fazem assim, que fazem assado, corre para um lado, corre para o outro, deixa o menino na casa da avó, quando é de noite vai buscar, e que fazem assim, fazem assado, e são extremamente felizes. Vou falar de um terceiro caso. Essas mulheres batalhadoras que pegam ônibus e que trabalham fora, trabalham dentro de casa, fazem comida, varrem a casa, mas tem sempre alguém no seu pé do ouvido dizendo, não é assim, é assado, eu queria que fosse assim. Essas mulheres também carregam suas frustrações. Elas desejavam que no seu coração elas tivessem algo de bom, elas tivessem um elogio. Eu queria tanto que meu marido reconhecesse tudo que eu faço. E aí existem áreas das nossas vidas que precisam ser vistas, que embora invisíveis aos olhos dos outros, causam dores em nós. Ana estava nessa situação aí, tadinha. Amada, vida estável, tinha um marido que amava ela, que dava mais para ela do que para outra mulher que ele tinha, que era Penina, que deu filhos para ele, mas estava faltando algo na vida de Ana. Existem áreas que, quando são tocadas, causam dores insuportáveis. Nós começamos hoje falando da dor da falta de realização de projetos. Nós vamos ter 10 itens que nós vamos conversar. E eu vivi eles. Então, vamos ver essas dores. A dor da rejeição, a dor de fazer de conta. Eu não achei um nome para isso. Eu não vou chamar de falsidade, né? A dor do faz de conta que está tudo bem. E você vai se enganando ao longo da vida, e você vai fazendo coisas que você não queria. A dor da renúncia pelas causas que não são suas. Eu queria fazer uma faculdade. Eu não vou fazer porque eu tenho que cuidar dos meus filhos.
E aí a gente vai começar a entender que essas dores que nós escondemos ao longo da vida, elas vão produzindo feridas irremediáveis. A dor da fraqueza, eu não consigo mais. Sabe quando a gente começa a dizer assim, estou cansada, eu não consigo mais, tá difícil. E a quinta e última dor, a dor da entrega. Eu não tenho mais. Oh, coisa linda, eu tô vendo aí, ó, Raninha. Eu não tenho mais forças para lutar, eu não tenho mais forças para ir adiante, eu não tenho mais forças para vencer os obstáculos. Que a gente possa pensar nessas 5 coisas, nessas 5 dores que eu tenho constantemente dentro dos meus relacionamentos. E aí, Ana, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, é exatamente o que eu acabei de falar. Aquela mulher amada pelo marido, ali estava tudo bem, mas ela guardava uma angústia que era não poder gerar um filho. A dor emocional de Ana, ela se manifesta de diversas maneiras. O choro, o apetite, a mudança de comportamento e de semblante. E aí eu quero que você traga a sua mente, Ana, entrando na igreja, lá no sacerdote, onde o sacerdote está, e aí ela devia estar chorando tanto, que ela não conseguia mais nada, era só batendo assim a boca. Eu acho que ela estava assim, Senhor, me ajude, me ajude. E ninguém ouvia nada que ela estava dizendo. Era uma dor emocional, eu quero muito ter esse filho, eu quero muito ter esse filho, e está doendo, e embora Elcana me ame, está faltando esse pedaço da minha vida. Era um pedaço importante da vida de Ana, e estava faltando. Então, 1 Samuel 1, 17, 18, que relata como ela estava, chorou e ela estava sem apetite. Sabe por quê? Porque diz que depois da palavra que Samuel dá uma palavra para Ana. Depois da palavra que Samuel disse para ela seguiu o caminho dela, ela segue o caminho dela, come, e o seu semblante já não estava mais abatido. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 1, 17 e 18, que foi o que nós lemos como texto base dessa hora, que diz que Eli respondeu. Quando Eli, uma coisa interessante que tem aqui na palavra de Deus falando de Ana, é que quando Samuel viu Ana, ela já foi logo se explicando. Sabe quando você está com aquela dor, aí alguém te olha e você já vai se justificando? Ah, eu estou assim, porque assim, porque assim. Ah, eu já vou melhorar. E aquela dor, ela está tão intensa que você não consegue pensar em mais nada, só nela. E aí, quando Samuel entra, Ana respondeu. Não se trata disso, porque ele estava dizendo, mulher, tu deixa de beber, que tu tá aí doida, tu tá bebendo, enchendo a lata, para com isso. Por quê? Porque foi o que ele viu. Uma mulher descontrolada, e as pessoas, vocês não se enganem, elas olham para nós e elas enxergam algo diferente. Algumas mulheres mais experientes, mais maduras, mulheres espirituais, que têm caminhada com o Senhor Jesus, elas vão perceber quando nós estamos doentes. E na maioria das vezes, boca de siri a gente faz. A mulher cutuca. Cecília, tá tudo bem? Tá, mulher. Ah, maravilha, minha vida tá... Ricardo, uma bênção. Tá tudo maravilhoso. E lá dentro tá um lixo tão grande. A gente precisa cuspir. E nós, mulheres,
precisamos ser amigas e ter amigas que são amigas de Deus. Vamos já chegar lá. E aí, quando ela vai responder para Eli, escuta aí o que é que Ana diz. Ela diz: sou uma mulher muito angustiada. Gente, ela estava, sabe aquela dor que você está numa peinha de nada para explodir, que você precisa falar? E aí é um conselho meu. Quantas vezes eu desabafei com as pessoas erradas? Pessoas que, ao invés de edificarem a minha vida, destruíram, compartilharam, fofocaram, falaram para a liderança da igreja que não era o que eu queria, espalharam, jogaram as penas no ventilador, e depois que essas penas voam, minhas amigas, é tchau, tchau, para juntar essas penas de novo. Mas Ana, ela foi buscar ajuda no lugar certo. E aí, quem foi que falou com ela? O sacerdote. E o sacerdote profetizou. As pessoas de bem que nós encontramos pelo caminho, elas não vão nos massacrar nem aumentar a nossa dor. Elas vão profetizar a bênção. Elas vão falar aquilo que Deus coloca nos seus corações. Mas nós precisamos aprender a escolher quem são os nossos amigos. A minha mãe, ela dizia assim: nem todo mundo é seu amigo, Ana Cecília. Você conta toda a sua vida para todo mundo. E quantas vezes eu dizia assim: ah, mãe, a senhora sabe de nada. E depois lá se vinha a rebordosa. Eu acho que Deus fica olhando para nós e dizendo: filho, ei, presta atenção, cuidado. E aí o sacerdote ali chega para Ana e ele diz algumas coisas depois que ela se explica. Ela diz que era angustiada, que não tinha bebido e que estava derramando a sua alma diante do Senhor. Meu nome é Ana Cecília Cris. Muitas vezes, no nosso desespero, na nossa dor, na nossa angústia, nós choramos copiosamente, manchamos os nossos travesseiros. E Deus recolhe todas as nossas lágrimas. E aí hoje não precisa ter o sacerdote, o próprio Deus fala conosco. E aí ele fala aqui para ela, ele responde ali. Ela confessa tudo, né? Ela diz: olha, eu não sou o que o senhor está pensando, eu não sou vadia, nem sou bebarrona, eu não sou essa mulher que o senhor está vendo, não. Eu sou serva de Deus, eu só estou com uma dor muito grande. E depois que ela se explica, ele profetiza a bênção de Ana. Ele diz: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Nos dias de hoje, não precisa que o profeta Eli esteja lá, né? Não precisa. O próprio Deus fala conosco na sua palavra. Filha, eu te gerei, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Tu és a menina dos meus olhos. Tu és a mulher que eu criei para ser auxiliadora idônea. Das nossas bocas, mulheres de Deus, tem que sair bênção. Tem que sair palavras de estímulo para as nossas amigas, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos ministérios. E aí, nem todos vão compreender a sua dor. Não adianta você falar para o líder, para o pastor. Cada um é cada um. Deus quer que hoje nós conversemos com eles. Eu comecei falando que eu ia contar um pouco da minha história. Eu fui uma mulher que os meus pais trabalhavam muito fora. A minha mãe não era uma mulher presente. A minha mãe trabalhava no Ministério da Saúde.
foi uma das primeiras mulheres aqui no Brasil que foi para esses concursos públicos, foi transferida para Belo Horizonte, né? E não queria casar, uma mulher à frente do seu tempo, dona do seu nariz, todas as férias viajava, e o meu pai também era um homem que tinha algum poder aquisitivo, nós vivíamos muito bem, mas eu estava sempre só. Sempre só. E quando chegou na minha adolescência, eu fui buscar nas minhas amizades da escola, nos meus namoradinhos, e fui cometendo um erro atrás do outro. Lógico que essa é a minha história. Cada uma de vocês tem a sua história. E nós estamos falando da história de Ana. E aí, quando Eli profetiza, né? Quando Eli fala para ela, no momento seguinte, ela responde: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, olha aí a transformação. Ela seguiu, ó, aparentemente ela estava acabada, ó, ela seguiu o seu caminho, ela comeu, aquela mulher provavelmente estava sem apetite, ela comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. A palavra certa de consolo, dita por alguém que tem autoridade espiritual sobre a sua vida e que deseja que você seja abençoada. Deus deseja que nós, mulheres, sejamos abençoadas, curadas, transformadas e que toda dor saia de dentro do nosso coração. E aí, eu escrevi aqui, a nossa dor deve ser colocada diante de Deus. Nós não devemos falar para todo mundo, ai, fulano, escolhe uma pessoa que vai orar com você, que vai ouvir os teus desabafos, que não vai espalhar o que você tem vivido, o que você tem passado, uma pessoa de confiança. E aí, Jó, um dos sofrimentos de Jó, grandes, que a gente vê na palavra de Deus, é que os seus amigos não entendiam a sua dor. Os amigos de Jó, eles estavam com Jó, eles ouviam Jó, mas eles não entendiam a dor de Jó. Às vezes as pessoas vão estar com você, vão lhe dizer algumas palavras de ânimo, mas isso não significa que elas estão entendendo o processo que você está vivendo. O processo que você está passando, muitas vezes, não vão ser entendidos os processos por todas as pessoas do seu convívio. E, às vezes, por ninguém, queridas. Ninguém, nem o teu marido, nem o teu filho, nem o teu chefe, nem a tua amiga da igreja, nada, nem ninguém vai entender a intensidade do teu sofrimento. Vamos adiante. A nossa dor deve ser colocada diante de Deus. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, que sabe todas as coisas ao meu respeito, ao teu respeito, que tem o remédio certo para as horas todas da nossa vida, tem a palavra certa para a hora da dor, para a hora da perca, para a hora da enfermidade, para todos os momentos da nossa vida. O Senhor Jesus tem a resposta. Ele é a resposta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Isaías 53, 4. Então, não existe ninguém que entenda tão bem as nossas dores, as nossas limitações, o nosso sofrimento do que Jesus. E nós, às vezes, evitamos ter esse encontro com ele dentro do nosso quarto, dentro do nosso ambiente onde nós ficamos seguros. Sabe por quê? Porque a gente se abre no lugar onde nós se sentimos seguros.
Onde é que você se sente seguro? É na igreja? Tem um cantinho lá na igreja em que você ora, chora, berra, geme, e que ninguém te incomoda, e que você fica lá e você desabafa com Deus, você dá uma respirada. Ai, estou aliviada. Tem um lugar na tua casa onde você vá e você fique por horas gemendo e chorando e lavando a alma. É agora, Jesus, eu vou botar tudo para fora. Pelo menos, eu ligo tudo que é equipamento aqui fora quando quero louvar. E aí eu vou e louvo assim, 50 hinos, meus vizinhos já estão tudo sabendo quais são os hinos que eu gosto. E eu desabafo com Deus. Então, amadas, essas dores ainda tem cárceres emocionais. Nós gostamos de ficar naquela posição do gemido o tempo todo. E aí a gente não quer sair dali. E aí essa amiga fiel, ela chega para tocar lá na ferida e dizer: ei, sai dessa, minha amiga. Tá na hora de virar a página da tua vida. Tem um conselho que a minha mãe me deu quando eu me separei do primeiro rapaz que eu vivi. A minha mãe disse assim: o luto, minha filha, só são 3 dias. Eu emagreci, eu fico igual a Ana, sabe? Eu emagreci 16 quilos em 1 mês. Fiquei igual um palito. Eu levantava as mãos, as calças caíam. E aí a minha mãe disse: ei, vai morrer se continuar desse jeito, tá bom, chega. Sabe, tem aquela amiga doida que tem uma hora que ela diz: estou cansada de te ver sofrendo. Ouve ela. Essa era a minha mames. Ei, menina, tá bom de sofrer, chega. O defunto não valia tanto e já tá fedendo. Esquece. Tem coisas que não valem a pena que você esteja chorando, sofrendo, gemendo. Olha para frente, existe um futuro desenhado na tua frente. Existem pessoas pelas quais valem a pena você gastar seu tempo, você ligar, você falar no WhatsApp, você ir para o Skype, você perseguir no Instagram, mas tem gente que é melhor que você nem veja. Ai, Cecília, isso é pecado. Pecado que nada, pecado é você ficar aí nessa, perdendo as oportunidades de Deus na tua vida. Outro conselho que a minha mãe me deu. A melhor psicóloga do mundo, para mim, foi a minha mãe. E olha que eu já fiz terapia algumas vezes. Já precisei 3 vezes de terapia. Mas a minha mãe falou outro negócio bem bacana. É que nem todo mundo que é teu amigo quer o teu bem. Presta atenção. Quem quer o teu bem, age como quem quer o teu bem. As nossas impressões estão na nossa fala, nos gestos que nós fazemos, nos conselhos que nós damos, nas pessoas que nós trazemos para as nossas vidas. Outro conselho de mamãe, muito bom. Assuma os seus erros. Não transfira as suas escolhas erradas para as pessoas que estão do seu lado. Não transfira a sua responsabilidade de escolha para o seu marido. Ah, foi o fulano. Foi não, foi você. Assuma os seus erros. Tem um desses coaches por aí que chama isso de autorresponsabilidade. Mas aceitar que errou e se sentir responsável, só você pode corrigir seus erros. Ei, acorda para a vida. Só você pode mudar a sua história, ninguém mais. Se você quiser ficar chorando dentro do teu quarto até morrer, você vai continuar chorando no teu quarto até morrer. Se você fechar a porta da esperança na tua vida, não vai ter nada, nem ninguém que mude a tua história. Vamos lá? A nossa dor é para ser compartilhada com alguém disposto a ouvir e apoiar você. Alguém que é teu amigo de verdade vai te apoiar.
vai te dizer, olha, é por aqui, é por ali. Mas também ele não vai ser muleta a vida toda não, viu? Tem um tempo que a muleta vai ficar e o tempo que você vai ter que caminhar com as suas pernas, tomando as suas decisões, e ele tira pessoas, e ele bota pessoas, e ele gera um ambiente para a gente ficar forte. Para a gente partir para cima e encarar a vida sendo responsável por tudo. Provérbios 11:13, não precisa você abrir, diz que o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém oculto. As pessoas que são fiéis, que são amigos verdadeiros, eles guardam os nossos segredos. Eu hoje agradeço tanto a Deus pelas minhas amigas, e não são muitas, eu conto nos dedos de uma mão só, com quem eu converso, com quem eu compartilho, com quem eu conto. E entre esses amigos está o meu marido. Graças a Deus. Eu tenho um companheiro com o qual eu divido tudo. Tem coisas que eu falo e que eu não sei como ele não morre do coração. Mas ele entende, né? Porque Deus nos fez uma só carne. Vai chegar a hora que eu vou falar desse relacionamento. Hoje nós estamos falando da nossa dor emocional oculta, escondida, que precisa ser curada, compartilhada. Os filhos de Deus devem ser amigos fiéis e devem ajudar com as cargas uns dos outros. Gálatas 6:12. Nós estamos vendo aqui palavra de Deus direto. Estamos falando de Ana, mas a palavra de Deus está presente em tudo que eu tenho falado. Por quê? Porque nós devemos levar as cargas uns dos outros. E levar a carga significa dizer que eu vou compartilhar com você e você vai compartilhar comigo. Eu vou orar, eu vou levar para passear. Eu tenho uma amiga, a Leolina Cunha, que é irmã da Lindóia, que eu acho que a Lindóia está aqui assistindo agora a live, assistindo aqui ao vivo. Um dia eu estava muito triste, ela notou isso. E aí ela me chamou para a gente tomar um café no shopping. Tão chique essa minha amiga. Cheguei lá, ela estava na livraria, muito bem sentada, lendo um livro. Aí disse, nós vamos tomar um cappuccino. E a gente começou a comer e a conversar. E daqui a pouco, gente, eu estava tão bem que aquele papo descompromissado, sem neurose, sem ser na igreja, sem ser na minha casa, sem ser na casa dela, trouxe assim um alívio, sabe, para minha alma. E eu fiquei tão bem, tão feliz. São desses amigos que nós precisamos. Outra me levou para a praia, né? Vamos para a praia, Cecília. Vamos sair dessa, vamos na praia, comer caranguejo, tomar Coca-Cola. E eu amo essas coisas. E o nosso Deus, ele nos leva a viver essas coisas. O nosso Deus nos conhece tão bem que na hora da tua mais profunda dor, ele manda um escape. Na hora da nossa mais profunda dor, ele manda um passeio de avião. Eu já ganhei com meu marido. Então, assim, eu já fui para Salvador com tudo pago. Esse é o Deus que nós servimos. Se nós caminharmos com esse Deus do impossível. Amém. Uma aqui falando com a outra. Nós crescemos nesse partilhar umas com as outras. Não é com a inveja, não é com a fofoca, não é com o disse-me-disse, mas nesse partilhar de amor. Eu acho que as pessoas estão muito focadas nas coisas muito grandes e esquecendo que, na maioria das vezes, as coisas pequenas completam completamente aquilo que está faltando na nossa vida. E aí, ser espiritual não é só viver orando, viver dentro da igreja. É uma das coisas que eu gosto de dizer. Ser espiritual, eu sou espiritual aonde eu estiver. Seja colhendo lixo para botar aqui fora da minha rua, dando um bom dia para a minha vizinha, fazendo minha unha, em todos os lugares que eu for, eu tenho que ser espiritual.
E ser espiritual não é botar igual a carochinha, aqueles véuzinhos na cabeça, ou a saia lá no mocotó, e andar com a Bíblia embaixo do braço, porque eu sou espiritual. Ser espiritual é ser amoroso, é ser bondoso, é ser simpático, é falar com todo mundo. Hoje você não pode abraçar, mas eu sou a Maria Abraço. As minhas amigas, as pessoas que me conhecem intimamente, para mim esse Covid está me matando, esse negócio de fazer só assim, ou então assim no cotovelo, gente, isso acaba comigo. Os filhos de Deus devem ser amigos fiéis e devem ajudar com as cargas uns dos outros. As mulheres afligidas, aflitas, perdidas, que necessitam de apoio, de carinho, devem ter amigas que são amigas de Deus e devem ter o Senhor Jesus, lindo e maravilhoso, como amigo principal e centro das nossas vidas. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Cecília, isso está onde? Romanos 15:3. Que o nosso Deus possa estar nos consolando, nos fortalecendo, nos iluminando, trazendo vida para dentro de nós. Se você tem uma dor que está aí escondida, se você está precisando de ajuda, começa a gritar aí para Deus. Escolhe uma mulher aí de oração com quem você vai conversar, com quem você vai compartilhar. Hoje eu vejo que as pessoas estão procurando muito psicólogos. Por quê? Porque terapeutas, mentoria, discipulado. Por quê? Porque as pessoas estão carentes. Estão precisando serem ouvidas. Estão precisando de amizades verdadeiras, genuínas. E aí, se você pode pagar, amém. Mas eu recebi grandes curas através da vida de grandes amigas que eu tive e que eu tenho. Eu recebi grandes presentes dessas pessoas sem pagar nada. E eu tenho recebido de Deus provisão, eu tenho recebido de Deus milagres. Se vocês souberem, eu já fiz 9 cirurgias, né? Então, assim, já tenho as marcas no meu corpo de uma vida bem complicada. Já passei feridas, já encontrei gente que cometeu suicídio na minha casa. Já passei dores que você diz assim, como foi isso, Cecília? Perdi meu pai aos 18 anos, a minha mãe aos 25. Tive relacionamentos complicadíssimos, já chorei muito. Mas quando eu encontrei Jesus, eu vou dizer para você, não é fácil, mas eu sou muito mais feliz. Eu sou muito mais centrada. Eu precisava de que a Bíblia entrasse na minha vida para que eu entendesse quais eram as regras do amor de Deus para que eu vivesse melhor. Gente, eu bebi até cair. Hoje você olha para mim, tem gente que olha para mim e diz assim, eu não acredito que você já fez isso, pastora, você não tem cara disso. Hoje eu não tenho, mas eu já fiz. E eu era muito jovem, né? Muito jovem. Satanás tinha preparado uma armadilha, mas Jesus foi lá e desmanchou a armadilha. E o nosso Deus é maravilhoso. Nós vamos ter ainda mais 9 encontros. Se você quiser chamar amigas, mulheres de Deus, que passam dores espirituais e que queiram estar ouvindo, você pode convidar para elas estarem conosco. Eu vou fazer 3 vezes por semana, tá, gente? Eu vou estar sempre avisando, porque eu tenho que preparar a palavra.
E eu perguntei muito ao Senhor por onde começar, né? Por onde começar, Senhor? E esse foi o primeiro momento, né? O segundo ele já me deu, tá? Nós vamos falar dos nossos relacionamentos com os nossos cônjuges. Não perca, vai ser muito bom. Então, que Deus possa estar abençoando as mulheres desse grupo. Eu não sei se vão ficar todas, mas é aberto demais. Eu quero que o Senhor mova os seus corações, como Ele tem movido o meu. E aí, quem sabe eu termino de escrever o meu livro, né? E quem sabe um dia eu edito esse livro e publico, para a glória de Deus, sobre as dores emocionais das mulheres, as dores mais secretas que nós carregamos dentro da nossa alma. Que Deus possa abençoar vocês. Eu estou terminando, fico por aqui. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Reflete aí, fica refletindo em tudo que a gente conversou. Lê aí sobre Ana em 1 Samuel, capítulo 1, sobre aí as frustrações dessa mulher de Deus. E vamos orar para encerrar esse capítulo, né? 1 hora que eu disse para Deus, Senhor, 1 hora só, para que a gente estivesse junta, conversando sobre as nossas dores emocionais secretas. Você que é mulher, entende o que eu estou dizendo. Senhor nosso Deus, abençoa cada mulher que passou aqui por um momento, que elas se sintam amadas por Ti, curadas, que a Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, possa encher os nossos corações de esperança e de alegria, Pai. Em nome de Jesus, cura-nos, visita-nos, Espírito de Deus, clareia os caminhos da nossa vida, cura, penetra na nossa mente, no nosso coração, em todo o nosso corpo, e faz, Senhor, aquilo que Tu desejas nas nossas vidas e que tudo seja para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom final de domingo para você.